Acredite, estudar é legal. Acredite, estudar é legal. Acredite, estudar é legal. Olá, amigos do YouTube e das redes sociais que nós iremos divulgar esse vídeo. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, viu? Vou começar, hoje vai ser o primeiro vídeo de uma série que vai abordar a questão de alunos com síndrome de Down, né? A intenção desses vídeos é ajudar a família, instrumentalizar a família, para que a família, principalmente nesse período de pandemia, né, de isolamento, que está tendo maior contato com essa criança, para garantir os direitos de aprendizagem, que ela não perca nesse período condição de estar avançando, de dar continuidade ao que já aprendeu até agora. A gente vai fazer então dar algumas orientações, sugestões de atividades, conversar um pouco com vocês sobre isso. Espero que essa série só agregue valor, né? Ajude a gente a passar juntos e bem por esta fase tão complexa da nossa vida. Eu agradeço o apoio, a sugestão, né? Na verdade, aceitei a sugestão de algumas pessoas em fazer esse tipo de vídeo, trabalhar a questão da inclusão, né? Tão precário, né? Ainda em materiais e enfim. Então, que a gente consiga fazer um bom trabalho juntos. Eu gostaria de começar esse vídeo citando a Lei 13.146, que trata justamente, né, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Tá? Existe um Estatuto da Pessoa com Deficiência. E para que serve esta lei? Né? Para assegurar e para promover que o Down ou a criança com necessidades especiais, ela tenha condição de igualdade nos diferentes setores. Como é que ela vai exercer, né, o direito de cidadania, né, a liberdade fundamental de atuar na sociedade de forma efetiva, não ser apenas um número, mas ser ouvida, dar a sua opinião, né? Não tem como não perpassar pela sala de aula, pela escola, pelo âmbito escolar. Não tem como não garantir a leitura e a escrita dessas crianças. Claro, dentro das possibilidades dela, né? Respeitando a condição dela. Mas toda a sociedade tem que estar envolvida, a escola, os professores, a família, né? A sociedade organizada. Tá? Nós queremos vê-los trabalhando, sendo produtivos, não excluídos, tá? Não viver mais no anonimato. Nós queremos que eles ocupem o espaço que é deles também. Para quem não me conhece, eu sou a professora Adriana Ribeiro, já tenho experiência na área de alfabetização, mais de 14 anos, né? E a gente vai compartilhar com vocês um pouco do que a gente aprendeu ao longo desse tempo. O objetivo desta aula, além da gente discutir alguns pontos que são fundamentais, assim, primordiais, é que eu quero que você esteja instrumentalizado, saiba estratégia, saiba como abordar, como conduzir o seu aluno, o seu filho, para que ele aprenda a escrever o próprio nome. Nós vamos começar com o primeiro nome. Gente, isso é libertador. A criança não precisar mais usar o dedinho quando ele for se apresentar ou dar a opinião dele para alguma coisa, ser notado na sociedade. Não, ele tem que ter condição de escrever o próprio nome, assinar o próprio nome. Isso é um salto, tem um significado tão profundo para eles que só quem já trabalhou sabe o quanto isso é importante. E eu posso te afirmar, é possível.
Ah, mas você não conhece o meu filho. Ai, eu não conheço mesmo. Que bom. Né? Que bom que eu não conheço. Porque eu parto da premissa que todos podem. A gente vai ajustar de acordo com a necessidade dele. Pode levar um pouquinho de tempo a mais, de repente eu tenho que criar uma outra estratégia. Perdão, estratégia porque essa ele não conseguiu, mas não tem problema. Mas é possível. Então eu elenquei aqui 4 tópicos que eu quero abordar nesse vídeo. O primeiro, como despertar o interesse para as atividades escolares. Realmente é um grande desafio, né? Muitos pais têm reclamado, nossa, ele não para um minuto, nada do que eu peço para ele fazer ele faz, ele não se interessa por nada. Eu já não sei mais o que fazer. É desesperador. Eu queria tanto que ele aprendesse, mas olha, eu não vejo futuro para o meu filho. Ou a professora pode falar, olha, mãe, ele tem pouco interesse, né? A gente já tentou várias atividades, assim, mas ele foge muito, né? Aí desfia aquela ladainha, recriminando a criança e desmotivando a família e não propondo nenhuma válvula de escape, uma janela. Então, esse vídeo, espero que desmistifique muitas coisas, né? A gente tem que quebrar alguns paradigmas aí, sempre, e que a gente consiga, ao cabo de tudo, eu quero muito ler nos comentários daqui a algum tempo as vitórias que vocês estão vendo nos filhos de vocês, nos alunos de vocês, e isso vai encher meu coração de esperança e de alegria. Geralmente as crianças com síndrome de Down ou com necessidades especiais, elas trazem consigo alguns agravantes. A maioria tem hiperatividade, déficit de atenção, né? E isso realmente torna o ensino mais desafiador. Mas tudo é possível. Nós vamos falar ainda sobre a técnica de abordagem diretiva e responsiva, que eu diria que todo sucesso está baseado nestas abordagens. Vou ainda indicar os materiais e como fazer, que estratégia usar para garantir que seu filho, que seu aluno Down aprenda a escrever o próprio nome. Nós precisamos retomar alguns conceitos aqui importantíssimos que interferem diretamente nos resultados, tá? Geralmente eu ouço as mães me perguntam, né, professora, nossa, ele não fica na sala de aula, ele foge, vira e mexe, me manda um bilhete, meu filho, tem vezes que eu vou, nem bem deixo na escola, eu já tenho que ir buscar, porque ele apronta, eu já não sei mais o que fazer, às vezes eu preferia até não ter que mandar para a escola, porque ele, além dele não estar aprendendo muito, ele atrapalha as outras crianças, enfim, é um conflito, né? Os pais se sentem tão frustrados. Nós podemos melhorar tudo isso, tá? Então eu vou trabalhar um pouquinho agora com vocês essas questões. As crises emocionais, né? Para quem vê as birras, é fácil criticar, né? Acha que é só uma questão de falta de educação. Mas nós temos que instrumentalizar os pais. Existem conhecimentos que são típicos da pedagogia, não da maternidade nem da paternidade. São conhecimentos que muitas vezes os pais não têm. E a intenção desse vídeo é descortinar para você. Tá? Veja, diferentemente das crianças neurotípicas, que apesar de muitas vezes terem incômodo, não estarem interessadas nas aulas, acharem a aula chata, atividade chata, elas por respeito, elas sabem das consequências, né? Vai avisar a mãe, vai mandar bilhete, a professora vai dar bronca. Então a criança, algumas, né,
fazem de tudo para evitar esse tipo de situação. Mas as crianças com Down, elas não têm este filtro. Elas são puras demais. Elas não conseguem ter essa coisa subjetiva, essa coisa que está nas entrelinhas. Elas são literais. Então, elas são intensas. Se elas querem, elas fazem. Se elas não querem, elas não fazem. Ponto. Então, esse desconforto, enquanto as outras conseguem se conter, a criança com Down não. Imediatamente ela vai demonstrar a sua insatisfação. Muitas vezes com comportamentos nada adequados. Então não é raro a mãe receber reclamação porque mordeu, porque pegou o material do amigo, guardou na mochila, ou pegou o material do amigo, jogou, fez voar na sala, né? Ou agrediu algum amigo. Que pai nunca foi agredido, por exemplo, pelo próprio filho, né? Com um gesto um pouco mais brusco. Tá? Eles têm dificuldades para coordenação motor, o controle, né, da intensidade dos gestos. Tudo faz parte do quadro deles. Nós precisamos entender o que eles fazem, que nós podemos, que a gente pode, tem que corrigir, claro, né? Mas o que não é de propósito, né? Não é por maldade. Eles reagem e aí eles, como não tem muito filtro, até nos gestos, eles são um pouco mais ásperos, né? Mais agressivos muitas vezes, tá? O interessante é que é bom saber que, guarde bem isso na sua cabecinha. Uma criança com síndrome de Down, antes dela agredir, ela já tentou se comunicar com você, com o meio, de diferentes formas. Mas muitas vezes nós ignoramos. Tá? Não é raro a gente receber bilhetinhos de reclamações. Né? Os familiares receberem. Às vezes a mãe deixa o filho na escola e 15 minutos depois ela já tem que ir buscar, porque né, ele agiu tá, incontrolável. Então, existem alguns comportamentos que são indícios de que ele vai entrar numa crise. Se não houver uma intervenção assertiva, naquele exato momento, nada feito. Avisar os pais de que ele bateu, de que ele fez isso, aquilo, e não no momento da ação ali, do acontecido, o ambiente em que ele estava não intervir de forma assertiva, olha, ele é dar murro em ponta de faca, tá? Então, quais são algumas dos comportamentos que eu notei? Quero dizer que tudo que eu estou falando aqui eu vivenciei, tá? Não é achismo. Então, primeira coisa que eles fazem, fuga da sala de aula. Criança que sai de dentro da sala sem pedir licença para a professora, que foge, que se esconde em alguma sala, se recusa a entrar dentro da sala de aula. Crianças que agridem os amigos, né? Pegando objetos, material dos amigos, jogando, fazendo assim, voar longe. Crianças que urinam e defecam. Né? Não é raro também a criança começar a frequentar a escola, ela já tinha sido desfraldada e de repente ela começa a fazer xixi, cocô, assim, mesmo na escola, na roupa, né? Então, entenda, é a forma que ela tem de avisar que ela não está conseguindo ficar naquele ambiente, que ela precisa sair dali. Porque ela acaba associando que cada vez que ela faz o xixi ou cocô, alguém tira ela daquele ambiente que tanto incomoda. E isso passa a ser um alívio para ela, essas saídas, tá? Crianças que choram muito, choram por qualquer coisa, ou choram mesmo antes de entrar na sala. A escola parece que está mandando elas pro matadouro.
tá? Então, assim, ela tá sinalizando de que ela tá com medo, de que ela não está bem, de que ela não gosta daquele lugar, ou que ela está sendo maltratada no sentido de ser ignorada, tá? Às vezes a criança não é maltratada de alguém bater, né? Mas existem várias formas de agressão e não precisa ser tapa. Então, o que nós percebemos? Todas essas ações traduzem o quê? Eu coloquei aqui 3 motivos pelos quais a criança pode estar se comportando desta forma. A primeira mensagem que ela quer te dizer é que ela não está se sentindo bem, que ela está se sentindo mal, que ela não está gostando do ambiente. Segundo, ela quer dizer de que, poxa, ela está se sentindo invisível. Por que não incluem ela em nada? E ainda querem que alguma coisa faça sentido para ela? Não tem como fazer mesmo, né? E a terceira frase que eu coloquei aí, o que ela quer é que alguém diga que ela é importante, que ela é amada, eu vou te ajudar, eu vou ficar com você, a gente vai fazer junto, eu não vou deixar ninguém fazer mal para você, tá? Nós vamos fazer bastante amigos aqui, então você precisa acalmar essa criança. E a gente acalma com a voz adequada, com um abraço apertado, como diz a canção, suspiro dobrado de amor sem fim. Se ela não se sentir amada, não adianta deixar uma criança especial dentro da sala e dizer, bom, não me obrigaram? Pronto, ela está aí dentro da sala, pronto, já está aqui. Incluir é atender às necessidades da criança, as pecinhas, e você, sem palavras, você vai começar a montar o quebra-cabeça. Ah, Adriana, mas ela tá... E se ele tiver, assim, em outra coisa, ele não tá nem aí porque eu tô fazendo. Você continue montando o quebra-cabeça. Ah, mas eu não posso nem chamar ele para ver. Você continue montando o quebra-cabeça. Você vai observar que em algum momento a criança vai te olhar. Se você tiver sobre o campo de visão dela, em algum momento ela vai te olhar. 1, 2. E chegará a hora que ela sozinha vai se aproximar. Ela vai querer saber o que você está fazendo. E se você está brincando, por que você está brincando com uma coisa que não foi ela que mandou você brincar? E para sua surpresa, quando ela se aproximar, que ela já fez, ela já te observou por algum tempo, muitas vezes você não vai precisar nem explicar o que é para fazer. Que nesta observação ela já tinha percebido como é que você estava manipulando as peças. E muitas, quando percebe o que é para fazer, a brincadeira, a reação delas é tirar da sua mão, empurrar você para você não mexer, porque ela é que vai brincar. Lembre-se, ela sempre quer estar no controle. Não tem problema. Nesse sentido, quando ela quer estar no controle, você já conseguiu o que você queria, que era direcionar ela à atividade. Então agora ela vai, do jeito dela, começar a tentar montar as peças. Então a técnica responsiva, ela é sempre a responsável pelo sucesso da diretiva. Nós temos aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo este link. A Ana Paula, que era estagiária, minha estagiária, que amo de paixão, hoje ela já é professora formada, também nós estávamos nos preparando para um outro sarau, e a minha sala ficou responsável por trabalhar a inclusão com a música aquarela. Então eu escolhi ensinar Libras,
essa canção para minha sala. E a estagiária, então, ela estava modelizando para a Helena. A Jaqueline, que é a mãe da Helena, ela criou um canal no YouTube, também vou deixar o link para vocês. E tem, inclusive no depoimento que está também no meu canal, ela se apresentando para a diretora, né? Ela cantou em Libras a música inteira para a diretora. Então eu vou repetir. É possível, mas você deve modelizar. Para atividades que eles apresentam dificuldades de coordenação motora, bem característico de crianças com síndrome de Down, né? Mesmo pela anatomia, né, da mão, os dedos são mais curtos, são mais grossinhos, né? Então eles têm maior dificuldade para esse movimento de pinça. Tá? Quando a atividade tiver que ser de escrita ou de desenho, não é errado, pelo contrário, você pode auxiliar a criança na condução da escrita. Então, a Ana Paula, vocês vejam aí, ela sobrepôs a mão dela na mão da Helena para ajudar ela a traçar as letrinhas que ela não estava conseguindo. Tá? Então, você deve pressionar a mão da criança um pouco para que ela sinta firmeza, para não machucar, é claro, né? Mas que ela sinta que você vai conduzir a mãozinha dela. Você vai perceber que eles têm medo da frustração. Eles não gostam de se atrever a fazer algo novo, muitas vezes, porque eles não querem fazer errado. Então, você está percebendo que ele está com certa dificuldade, você já vai lá, né, na brincadeira, já ajuda. E você vai ver que conforme o passar do tempo, eles vão dominando o traçado, que chega um momento que eles vão rejeitar a sua ajuda, porque eles querem fazer sozinhos. Maravilha, é isso que nós queremos. Tá? Mas tudo no tempo da criança, não tenha pressa, não seja desesperado. Tá? 6 meses é tempo suficiente para você notar uma mudança absurda. Terceira condição com relação à abordagem diretiva: comemore sempre. Crianças especiais são festeiras, elas gostam, elas são alegres, são divertidas. Então, não desperdice a oportunidade de expressar a sua satisfação, a sua alegria em estar ajudando, em ver o avanço da criança. Eu coloquei aqui algumas frases que eu usei para incentivo da Helena. A primeira frase, você vai ver aí que está uma palavra em inglês. Eu estava conversando com a mãe e não sei o que a Helena, nem lembro direito o que a Helena estava fazendo, e que ela acertou, ela fez alguma coisa assim, que estava demandando certa dificuldade, né? Um certo esforço, e ela conseguiu realizar, e ela mesma falou para ela, yes! E eu observei, enquanto eu conversava com a mãe, e perguntei assim, oi, dei risada, achei lindo, oi, ela falou yes! Aí a mãe falou, professora, ela faz aula de inglês, e aí a professora brincou lá numa atividade que ela fez, falou yes! E aí, pronto, professora, tudo que ela faz, que ela percebe que deu certo, ela fala yes. Foi uma das primeiras frases de comemoração que eu comecei a usar com ela. E depois eu fui criando outras, né? E eu via que ela gostava, e ela também acabou com o tempo adotando algumas. Então tem aí como exemplo o uhul, né? Ou parabéns, você é super inteligente, garota. Ou toca aqui. Em outros momentos era show de bola, você fez tudo certinho. Em outras, olha que abuso, como ela já sabe, gente. E sempre com um tom de voz festeiro. Tá? Não é para falar, ai, parabéns, é isso mesmo. Por favor. Se é parabéns, né? É com alegria, com disposição, com verdade. Tá? E isso surte um efeito mágico neles.
Bom, dadas essas primeiras orientações, a gente vai para o material que a gente vai precisar para ensinar a escrita do nome para o nosso aluno, para o nosso filho, filha, enfim. Nós vamos usar 4 materiais. 2 folhas de EVA. Eu sugiro que você use como base a folha branca, mas como contorno das letras do nome da criança, qualquer cor. De preferência, a cor que a criança goste, tá? Papel contact, aquele transparente, para a gente poder impermeabilizar. E as letrinhas do nome, que nós vamos ter que recortar para fazer o molde. A placa branca, você de preferência, dobre ela, tá? Para que ela fique bem resistente. Você vai traçar as letras na cor que você escolheu, vai recortar e vai fazer a colagem no EVA branco. Eu escolhi a cor preta, porque eu acho que as duas são cores mais neutras, uma vez que o próximo passo vai incluir cores aí nessa atividade, tá? Então, para não ofuscar os tons das cores, é melhor a gente escolher um fundo mais neutro. Da primeira vez que eu fiz essa atividade, inclusive para a Helena, eu passei o contact direto na placa branca, antes de colar as letrinhas. Mas eu confesso que tive dificuldades para colar as letras em EVA em cima do papel contact. Então, desta vez, e da outra vez que eu fiz também para uma outra aluninha, eu colei direto, tá? Eu colei as letras direto no EVA branco. Depois, passei o papel contact tanto em cima do nome quanto na parte de baixo. E aí, o que eu fiz para tirar o ar e para também impermeabilizar a parte de dentro das letras? Peguei o estilete bem afiadinho, você vai cortar com calma, com jeitinho e vai pressionar para que ele grude, tá? No vazado de cada letra. E aí, está aí montado. É claro, né, gente, vocês vão ver aí que as letras não vão ficar, né, todas iguaizinhas, com a mesma distância, porque na hora que a gente mexe, como fica um fiozinho de EVA, ela não fica tão justa, né, tão retinha. Mas o que importa é que o nome está aí, as letras estão bem visíveis e que vai ajudar no traçado para a criança, tá? Como é que a gente vai fazer agora? Você vai pegar pincel e guache e vai propor que a criança brinque de colorir essas letras, uma a uma, no espaço vazado. Num primeiro momento, tá? Não é para você cobrar nada. Você vai modelizar, vai pegar um pincel, vai escolher uma cor e vai começar a pintar uma letrinha, de preferência a primeira letra do nome dela. Fica ali o tempo que for necessário até que ela perceba que você está mexendo com guache. Eles amam pintar. Ela vai te observar, vai querer brincar. Se não, na primeira vez que você... Não, vai insistindo, tá? De repente, eu fiz, mas ela não se interessou. Faz de novo no outro dia. Em algum momento, ela vai se interessar em mexer com a tinta. E aí você ganhou. Saiu da responsiva e foi para a diretiva, né? Aí, o que você vai fazer? Eu, no caso da Helena, eu usava aquela embalagem de caixa de ovo, tá? Aquela que é transparente, e dispunha 2, 3 cores. Lembre-se, ele vai se sujar toda, sua criança vai se sujar. Vai ser um momento maravilhoso, divertido, alegre para ela, mas vai se sujar. Ou você pede para colocar um aventalzinho, às vezes eles querem, que avental o quê, né?
Então você coloca, quando você for apresentar esse material, você já deixa ela num dia que ela esteja com uma roupinha mais batidinha, assim, mais gasta, né? Mais velhinha, que caso suje, você não vai ficar bravo comigo, nem com ela, tá? Bom, num primeiro momento, então, você vai deixar ela pintada da cor que ela quiser, do jeito que ela quiser, na ordem que ela quiser as letras. Você poderá lavar essa plaquinha com o nome dela, pode secar com uma toalhinha ou deixar mesmo no sol para que, né, para que seque bem e vai reutilizar quantas vezes forem necessárias, tá? Depois que ela tiver esse primeiro contato com a atividade, que ela já percebeu que é de pintar e tal, você vai começar a direcionar que ela pinte, sim, mas agora seguindo a ordem das letras do nome dela. Tá? Isso é importantíssimo, porque ela vai compreender que a escrita é da esquerda para a direita, que existe uma posição adequada para cada letra do nome dela. Tudo isso ela vai se assimilando sem a dita aula de escrever. Com essa brincadeira. Você está dirigindo a atividade. Se você tem este conhecimento, você sabe que este processo vai garantir que quando ela for para o papel, para o lápis, ela já tem conhecimento, ela já tem várias estratégias interiorizadas. Tá certo? Então, aí você vai começar a incentivar que ela faça esse traçado respeitando a ordem das letras. Ah, quando que eu posso parar? Quando que eu não ofereço mais essa atividade? Quando ela fizer isso de forma automatizada. Ela pega a plaquinha, ela começa a pintar o nominho dela, seguindo a ordem, já sabendo o movimento do traçado, você também deve aos poucos ir ajudando ela. Como é que ela traçaria essa letra se ela estivesse segurando um lápis? Se ela estivesse escrevendo mesmo, tá? No papel, né? No caderno. Você vai seguir esta ordem, tá bom? Queremos saber a sua opinião. E aí? Este vídeo te ajudou? Acrescentou, né? Agregou informação ao que você já sabia? Deixa o seu comentário. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, de compartilhar este conhecimento com outras pessoas, com quem você conhece. Divulgue no seu WhatsApp, né? Pessoas que você sabe que de repente tá faltando conhecimento, tem sofrido, né? Com relação à criança, já não sabe nem mais o que fazer, tá? E não esqueça de se inscrever, né? Se inscreva aí no nosso canal, dê aquele apoio pra gente, tá bom? Nós chegamos então ao final desse vídeo. Espero que você aguarde ansiosamente, né, o próximo. Um grande abraço, até mais!